Oi pessoal, no vídeo de hoje comento sobre a vergonhosa situação que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca em um encontro entre o presidente Donald Trump e seu vice J.D. Vance e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Falarei não apenas do grande constrangimento que foi a reunião entre os líderes citados, mas também sobre a repercussão do episódio e as implicações para o cenário internacional. Trarei um breve resumo do que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca neste último dia 28 de fevereiro, apenas com o intuito de introduzir o assunto aqui do comentário, porque a minha ideia realmente é falar da repercussão desse acontecimento e também das implicações para a ordem internacional num futuro próximo e também num futuro a longo prazo. Pretendo também trazer rapidamente uma explanação sobre a questão histórica aí do relacionamento dos Estados Unidos como potência internacional no século passado e início do século XXI, desse século aqui no qual estamos. O episódio, que inclusive aí está em todas as mídias, qualquer pessoa tem acesso, e eu recomendo inclusive que quem quiser ter acesso a detalhes, ver de maneira mais clara, mais ampla, realmente acessem canais aí, tem gente fazendo análise, você também consegue assistir ao vídeo na íntegra. A minha ideia é destacar a postura do presidente americano Donald Trump e de seu vice J.D. Vance num ataque completamente desnecessário ao presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky tinha ido à Casa Branca porque havia a possibilidade de se assinar um acordo para que os americanos explorassem ali as riquezas minerais ali da Ucrânia em troca de apoio militar. Isso acabou não acontecendo diante do episódio grotesco, digamos assim, presenciado ali pela mídia mundial, né? Esse foi um outro ponto importante, porque havia ali realmente testemunhas oculares, né, que poderiam contar realmente o que aconteceu. O Trump e o Vance demonstraram ali uma postura de bullies, né? Pareciam realmente querer encurralar o presidente Zelensky. Zelensky sempre na defensiva, tentando explicar a situação da guerra da Ucrânia, de que Putin é uma pessoa difícil de se negociar, né? Essa visão de Putin ser uma pessoa que estaria disposta a negociar a paz, algo que o Donald Trump prega bastante, né? Não corresponde à verdade. E aí o Zelensky vai sempre tentando explicar a situação da guerra, do confronto ali, das batalhas, da situação dos soldados, das negociações de paz, as tentativas, né, de negociações de paz anteriores. E aí o J.D. Vance, de maneira bastante grosseira, tenta demonstrar ali que sabia mais do que o Zelensky, né, a respeito da questão da guerra na Ucrânia. Então, é uma situação extremamente constrangedora. Depois o Trump entra ali na história, também falando de maneira bastante opressiva, né, opressora, contra o Zelensky. Não deixam o presidente ucraniano se explicar, não deixam o presidente, de repente, expressar a realidade da situação ali no front e demonstram, né, tanto o Vance quanto o Trump, uma postura extremamente ensimesmada, né? Assim, uma visão extremamente superior, né, dos Estados Unidos, colocando o Zelensky contra a parede, colocando o Zelensky como a parte mais fraca. Percebe-se uma crítica, uma opressão contra o Zelensky que a gente não vê ser feita ao Trump, né? O Trump é tratado como o mocinho da história e foi uma situação extremamente constrangedora. Recomendo que vocês assistam aos vídeos que estão por aí. E obviamente que essa postura do Trump e do Vance só escancarou ainda mais o lado, né, para o qual o presidente Trump tem se virado, que é basicamente o apoio a Vladimir Putin. Esse tipo de postura mostrada, apresentada nesse episódio terrível, né, do Salão Oval, mostra uma mudança de postura dos Estados Unidos em termos de liderança benéfica, benigna no cenário internacional, isso aí desde o final da Segunda Guerra Mundial.
É importante que se diga que após a Primeira Guerra, mas principalmente após a Segunda Guerra, o cenário internacional ele se torna um cenário que busca cada vez mais uma ordem liberal, e essa ordem liberal ela preza pelo respeito às instituições internacionais, preza pela diplomacia, pela resolução de conflitos de maneira pacífica, né? Preza pela boa relação entre os países, defende a autodeterminação dos povos, ou seja, as nações não devem ser invadidas, não devem sofrer agressões, como é o caso da Ucrânia, que vem nessa guerra aí, essa guerra de agressão russa desde 2022. E aí, uma outra questão importante nesse pós-segunda guerra, nessa ordem liberal, é a liderança benéfica americana, na maioria dos casos. A gente tem algumas situações em que essa liderança americana ela sai ali desse padrão benigno, né? Um exemplo é a guerra do Iraque. E aí a gente tem uma liderança americana considerada benéfica por muitos especialistas, que é uma liderança que pende, né, para a defesa dessa ordem internacional que promove a boa convivência entre as nações. O que se vê nesse momento? Se vê uma mudança no pêndulo da liderança americana, que vai se retraindo. A postura do Trump é retrair-se do cenário internacional, é abdicar dessa liderança benigna americana e de liderança no sentido também de apoio, de estar ali ligado à Europa, né? Como um apoiador, como um parceiro histórico. E aí a Europa também que defende essa ordem liberal, né, internacional. E ele sai desse eixo, tira-se a liderança americana de campo. Há uma ideia de um isolacionismo que tem sido mostrado pelo Trump desde que assumiu o cargo de presidente americano. Mais uma vez, essa autoisolação, essa postura de voltar-se apenas para o cenário interno e abdicar dessa liderança americana no cenário internacional. Ao fazê-lo, o Trump também pende para o lado da defesa, né, de um sistema que é centrado em lideranças como Vladimir Putin. Então, quando os Estados Unidos saem dessa linha, dessa liderança benigna, que faz parte dessa ordem liberal, né, internacional, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e começa a apoiar um ditador como o Vladimir Putin, começa a menosprezar, a falar mentiras acerca do Zelensky, da situação da guerra na Ucrânia, que se vê claramente quem é o agressor, que é a Rússia, quem invadiu a Rússia, quem invadiu a Ucrânia, quem está sofrendo com uma guerra de resistência, uma guerra de defesa é a Ucrânia, não é? O Zelensky não é um ditador, foi um presidente eleito democraticamente. Durante períodos em que a gente tem leis marciais que são impostas em países que estão em guerra, não se realizam eleições. Então o Zelensky continua no cargo de presidente por uma questão do contexto. Então, ao se eximir dessa liderança benigna, né, de se tentar, digamos assim, ter um isolacionismo, né, se retirar do cenário internacional, Trump sinaliza um apoio também a Vladimir Putin e parece realmente se alinhar a esse bloco que pretende reorganizar o cenário internacional. E quem são os países que estariam nesse bloco aí, que a gente chamaria de autocrático, né? Revisionista? Putin com a Rússia, Xi Jinping com a China, temos ali também o regime do Irã, Coreia do Norte. Então são países que desafiam, né, a visão da ordem internacional estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. Então temos aí implicações seríssimas com esse recuo dos Estados Unidos como líder benéfico, este apoio, essa sinalização de apoio a ditadores como Vladimir Putin, que não vai parar na Ucrânia, certamente. E aí os Estados Unidos colocam a ordem internacional em perigo. A Europa, muito certamente, isso já tem sido anunciado por alguns líderes, vai precisar investir ainda mais em armamentos, em defesa, porque sabe que não é confiável esperar algo dos Estados Unidos dentro dessa administração de Trump, um aliado histórico com o qual não se pode contar mais. A Europa vai precisar se defender sozinha, se armar,
E, obviamente, isso vai respingar em outros países do mundo. Os países vão ficar mais atentos à questão de defesa, né? A gente vai ter muito certamente uma corrida armamentista. O mundo vai se tornar um lugar mais inseguro, mais incerto, e os armamentos, o gasto com defesa, ou investimento, como se queira dizer, vai ser muito maior. Então, o mundo vai se tornar, se é que já não está, um lugar muito mais inseguro. E aí a probabilidade de conflitos armados é bem maior. A possibilidade, de repente, de uma terceira guerra mundial, essa é uma questão bastante complexa. Lembrando, e aí eu cito também um historiador bem famoso na área de estudos militares, Anthony Beevor, quando ele escreve seu livro Segunda Guerra Mundial, ele conta que a Segunda Guerra Mundial ela não começa como uma Segunda Guerra Mundial. Ela começa, curiosamente, como conflitos aparentemente independentes ao redor do mundo. Ele cita a guerra assim, no japonês, o Japão e China ali nos anos 30, né? A questão de o Japão querer conquistar a Ásia ali, né? naquela corrida imperialista. Ele menciona, por exemplo, na década de 30 também, a questão da guerra, né? Ali na Espanha, né, os franquistas de um lado e os comunistas do outro, a própria guerra na Europa, que começa basicamente europeia mesmo, o Hitler querendo conquistar os países ali. Então depois ela vai se expandindo, mas ela começa com esses vários conflitos aí, né, com esses conflitos aparentemente independentes. É o que a gente pode ter e já está tendo nesse cenário. Você tem conflitos específicos em regiões ali específicas entre alguns atores, o que não se configura, né, numa terceira guerra mundial, mas que pode levar a um conflito maior, um conflito que se expanda. E aí a gente precisa ficar atento porque o mundo vai ficando cada vez mais inseguro, como eu mencionei, e há essa possibilidade de se surgir uma ordem internacional diferente dessa ordem liberal, e aí uma ordem autocrática que vai causar muito mais problemas para a convivência entre os países. Se você dá apoio, se você abre caminho para ditadores, para revisionistas, como é o caso de Putin, que acreditam que devem conquistar os territórios dos países ali vizinhos, isso abre uma possibilidade de escalada, né, para um mundo aí que pode estar seguindo para uma terceira guerra mundial. Do ponto de vista histórico, isso é algo que é inédito, né, essa desvinculação dos Estados Unidos, dessa ordem liberal, dessa falta de apoio, digamos assim, a um país como a Ucrânia. E ao mesmo tempo não é tão estranho, porque se a gente estudar, por exemplo, no século XX, o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que ele foi feito de maneira relutante. Na Primeira Guerra Mundial, os americanos só entram no penúltimo ano da guerra. A guerra vai de 1914 a 1918, os Estados Unidos só entram em 1917. Então, eles entram relutantemente. Na Segunda Guerra, mais relutante ainda, né? Porque o que acontece? Apesar de os americanos não participarem da guerra, eu preciso abrir esse parênteses aqui, no início, né? A guerra começa ali oficialmente em 1939, eles apoiavam, né, os europeus ali contra Hitler. Então, o Roosevelt, ele entendeu, ao contrário do Trump, que era necessário apoiar os europeus ali naquela luta contra Hitler, porque apoiando os europeus estava se apoiando ali a manutenção da ordem liberal, né? e se contrapondo a posturas como as de Hitler. Porém, os Estados Unidos só entram na guerra em 1941 após serem atacados pelos japoneses na base de Pearl Harbor, lá no Havaí. Então, 1941 é o ano em que os Estados Unidos entram na guerra. A guerra começa em 1939 e os Estados Unidos só entram relutantemente em 1941, forçados pelo ataque extremamente bem sucedido, na verdade, infelizmente, e extremamente traumatizante para os americanos, né? O número de mortos foi altíssimo. Então, esse ataque, né, leva os americanos a entrarem na Segunda Guerra ao lado dos aliados. E aí a gente vai ter, por exemplo, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, muito feliz com essa entrada dos Estados Unidos, apesar das circunstâncias que levaram os americanos a entrarem na guerra, mas aí a entrada dos americanos ela se mostra decisiva para a vitória dos aliados. Então, essa relutância dos americanos em participar, por exemplo, de conflitos ali na Europa é uma coisa que não é estranha historicamente. Porém, há uma diferença aí do ponto de vista do apoio, por exemplo, do Roosevelt aos europeus, mesmo não estando na guerra.
ele entendia que os americanos deveriam defender, não é, os europeus, porque aquilo era uma defesa também desse mundo de ordem liberal. Então esse episódio entra aí para a história como um dos episódios mais grotescos da história da política internacional e da postura americana. Nunca se viu algo desse tipo. Trump demonstra mais uma vez sua subserviência a Vladimir Putin, tentando humilhar, tentando colocar contra a parede o Zelensky, um homem que está defendendo o seu país, um homem que sabe a dor que é perder ali os seus cidadãos, as mortes, os sequestros, os estupros, enfim, são situações terríveis. E aí você não observa uma empatia da parte de Trump, nem do seu vice-presidente, e eles tentam colocar o Zelensky como o vilão da história, quando todo mundo sabe que não é o caso. E para finalizar, eu queria destacar aqui um ponto importante, é que muitas pessoas fazem a leitura, né, do cenário internacional a partir de uma visão esquerda-direita. Então, os conservadores, os progressistas, e existem situações, principalmente no cenário internacional, que não permitem essa coisa bifurcada, essa possibilidade de uma análise dentro destas correntes ideológicas, porque o cenário internacional é bastante complexo. Então tem gente que se diz conservadora, mas está aí defendendo o Putin, né? Se diz a favor da liberdade, mas defende o Putin. Quer dizer, são contradições que são feitas a partir de uma leitura por um viés de esquerda ou de direita. Então as pessoas deixam a verdade do lado, preferem não ver a realidade, principalmente esses influencers, tanto de esquerda quanto de direita. Eles não observam a realidade dos fatos e preferem descrever, né, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, a postura do presidente americano, não a partir da realidade dos fatos, mas a partir desse viés de esquerda ou de direita. Então você vai ter gente dos dois espectros completamente perdidos na compreensão dessa questão. Você vai ter gente que se diz conservadora, que é a favor das liberdades individuais e tudo, defendendo Vladimir Putin por uma questão de alinhamento ali aos ideais soviéticos, aos ideais da esquerda soviética, enfim. Você vai ver, por exemplo, esquerdistas no Brasil que defendem Putin, né? Porque vem na União Soviética aquela coisa assim, sabe, quase que mística, né? O grande bastião do comunismo internacional, historicamente falando. E gente que se diz conservadora, né, que também vai estar defendendo Putin contra o Zelensky, mesmo defendendo a ideia de que o cidadão deve ter liberdade, o Estado não deve, né, interferir na vida privada das pessoas. E aí você vê a contradição, alguém que critica o Zelensky quando essa criatura está defendendo o seu país numa guerra ali que foi imposta a ele e ao seu povo por um tirano como Vladimir Putin. Então minha dica é, não deixem a verdade de lado para tentar fazer uma leitura a partir de um viés de esquerda ou de direita e seguindo esses influencers que só tem essa visão de mundo particular ali, né, deles, porque aí eles têm engajamento. Então muitos influencers, eles deixam a verdade para lá, para manter o engajamento, vão seguindo ali a narrativa. E vale lembrar que muita gente do lado, né, do espectro ali conservador, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, segue à risca a narrativa russa. Aquilo que o Putin fala é tido como verdade absoluta por essas pessoas. Então tem gente que diz que realmente o Zelensky é o culpado, né, que o Putin invadiu ali a Ucrânia contra gosto, mas porque precisava se defender e coisas do tipo. Então é preciso a gente ficar atento a essas questões, porque é preciso se fazer realmente uma leitura correta da realidade a partir de fatos e não a partir de narrativas.